Amém? Isaías 61. A salvação é proclamada. Diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão vossos lavradores e os vossos vinheteiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Amém. Irmãos, o papel do crente, a nossa função nessa terra, o que Deus quer conosco, né? Para que Deus nos chamou? O que Deus está fazendo na nossa vida, ou o que Ele quer fazer? Que obra é essa que Ele começou? E Paulo diz: aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Este aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus é um processo tremendo, é um processo gloriosíssimo. Quer dizer, o dia de Cristo Jesus, que dia é esse? É o dia daquele encontro definitivo. Até nós chegarmos lá, Deus não nos quer chegando no céu simplesmente como chegou aquele ladrão lá da cruz, sem nenhuma recompensa, sem nenhum galardão de obras. Não é assim que Deus nos quer chegando nos céus. Deus nos quer chegando nos céus, tendo à nossa espera o quê? Um tesouro. Então, esse aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus é uma série de situações que Deus quer usar a nossa vida nessa terra para glorificar o seu nome, para resgatar almas, enfim, e sobretudo nos galardoar lá nos céus, como mostra Apocalipse, quando o livro que é aberto diante do trono branco mostra um livro que é aberto especificamente sobre as obras das pessoas. Então, aquele livro das obras demonstra realmente que Deus quer trabalhar com as nossas vidas nesta terra. Então, para que Deus nos tem chamado? Aqui diz que sobre nós repousa uma unção, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Esta unção é o bastante para qualquer obra que Deus queira realizar. Amém? Que unção é essa? É a própria capacitação do Espírito Santo para qualquer obra que Ele queira realizar nas nossas vidas. Porém, essas obras, elas são maiores ou menores, vamos assim usar entre aspas, de acordo com o quê? Com a fé que cada um alcançou. A Bíblia diz que cada um anda segundo a fé que alcançou. A unção é uma só, mas cabe a cada um descobrir e crer no poder, na eficácia dessa unção e desta palavra. Aquela antiga frase que nós temos, aquela pergunta: você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Creio. Você aposta a vida nisso? Aí vem as mais diversificadas respostas. Não, eu ainda não estou pronto. Outros, não, eu aposto. Não, eu estou caminhando para apostar. É aí que está a diferença. Isto é uma realidade? Claro. Uma pessoa, tanto quanto conhecimento ela vai adquirindo, maior vai sendo a sua fé. A fé vem
Pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Então, a unção é uma só. A unção para pregar o evangelho, a unção para ressuscitar os mortos, a unção para curar os enfermos, a unção é uma só. A diferença está em quê? Está na fé de cada um. Por isso, a Bíblia diz que Deus, na parábola dos talentos, repartiu a cada um segundo a sua própria capacidade. Deus repartiu porque sabia que a fé daquele ali permitia a ele administrar 5 talentos, deu a ele 5. A fé que o outro tinha, só cabia a ele 2 talentos, porque Deus não nos dá nada além do que possamos fazer, realizar. E a outro deu 1 talento, e aquele 1, nem isso ele não levou adiante, foi reprovado naquele seu talentozinho. E diz: ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos. Meu irmão, falando novamente, o Espírito do Senhor está sobre mim. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Essa promessa concorda com Lucas 24, 49, concorda com Atos 1:8, que diz o quê? Recebereis a virtude do Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. É para isso que nós estamos na terra. Primeiro ponto, sermos testemunhas de Jesus Cristo. É o primeiro ponto. Por isso Paulo coloca como o primeiro ministério na vida daquele que conhece Jesus Cristo, ele chama de o ministério da reconciliação. A partir do momento que conhecemos Cristo, podemos levar outros a também conhecê-lo. Tudo isso é um fruto, é obra do Espírito Santo. E diz: liberdade aos cativos. Esse é o nosso papel, proclamar liberdade aos cativos. 1 João 3,8 diz que o Filho de Deus se manifestou desfazer as obras do diabo. Lucas 10,19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, nada vos causará dano algum. Esta é a tua missão, pisar na cabeça do diabo. Mas já descobriu isso? Já deixou para trás os medos e os temores? Deus já pode te enviar como ovelha diante dos lobos? Deus já pode te enviar simples como as pombas no meio das serpentes? Se você já descobriu isso, esse teu papel, a unção que está sobre a sua vida, vai fazer efeito. Se você ainda é um soldado tímido com uma arma na mão sem saber usá-la, Deus não pode contar contigo. Então, o nosso papel, a nossa função nessa terra, o que Deus tem conosco, como vamos descobrir isso? Tem uma fórmula, Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu Deus. Só que tem pessoas que não estão preocupadas em saber o que Deus quer com a sua vida. Essas pessoas que estão preocupadas são aquelas que querem alcançar de Deus um chamado ministerial, querem negar o mundo e seguir a Cristo, querem declarar como Paulo: viver é Cristo e morrer é ganho. São poucos, por isso Jesus disse: a seara é grande e os obreiros são poucos, e cada dia que passa, a seara vai ficando maior e os obreiros vão sendo cada vez menos. Mas há uma unção sobre a sua vida, e o que você precisa é descobrir o potencial dessa unção. Ela está sobre a sua vida, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Aí muitos podem dizer assim: não, mas essa é uma profecia concernente ao Senhor Jesus. Só que lá em João 20:21, Jesus diz o quê? Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Quer dizer, com a mesma unção, no mover do mesmo Espírito, guardado pelo Pai. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Deus quer cumprir cabalmente um plano na sua vida. Cabalmente, sem deixar nada por fazer. Deus quer que você, quando partir deste mundo, declare exatamente como Jesus Cristo declarou: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Meu irmão, não se canse, não desista, peleja,
Entra nessa guerra, começa a dizer para Deus: Senhor, não me deixa partir desta terra, enquanto eu não declarar como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, enquanto eu não dizer, está consumado, entrego o meu espírito, enquanto, Senhor, tu não cumprires tudo que tem comigo, vai me acordando, vai me despertando, não me deixa partir, não me deixa viver à toa. Há uma unção tremenda. Há uma unção tremenda sobre nós, meu irmão. Para que esta unção recaísse sobre nós, um homem foi pregado inocente lá naquela cruz. Ele disse o quê? Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Dou e torno a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Esse mandamento que Deus deu a Jesus Cristo foi para que nós hoje triunfássemos das obras das trevas. Foi para que as enfermidades não tivessem domínio sobre nós, mas, meu irmão, é reconhecendo esta unção, reconhecendo esse Espírito, é tendo intimidade. Então, liberdade aos cativos, esta é a sua missão nessa terra. Você é chamado para libertar os cativos. Cativos em que sentido? 2 Coríntios 4,4 diz o quê, hein? Nos quais o Deus, com letra minúscula, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo. Meu irmão, quando você abre a boca, as escamas caem do entendimento das pessoas, não dos olhos. De Paulo, caiu dos olhos, mas na verdade caiu também do entendimento. Nós, abrindo a nossa boca, nós temos condições de despertar vidas. Há esta unção também sobre nós, uma unção tremenda, uma unção poderosíssima, uma unção que constitui somente em palavras, porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Diz a Bíblia: seca-se a sua erva, murcha a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A Bíblia diz que pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foi criado. A Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Meu irmão, há uma unção tremenda sobre nós. Que unção, que poder! Quando a gente vai descobrindo isso, a gente começa a atingir dois extremos, um extremo de valentia e um extremo de paz. O mundo vai explodir, estou nem aí. Ah, o diabo, cadê diabo? Quando você adquire conhecimento, entendimento, você tem uma missão tremenda. Lembra aquela palavra que diz em Ezequiel capítulo 28, falando a respeito de Satanás, diz assim: ó, eu fiz sair um fogo do meio de ti, que te consumiu. Este fogo que saiu do próprio meio do diabo é a igreja de Jesus Cristo, remida, lavada no sangue de Jesus. O diabo estava com seu mundo bem organizadinho, Jesus funda a sua igreja, é um fogo saindo do próprio meio do diabo, que somos nós, para consumir as obras das trevas. Que unção tremenda, que coisa estarrecedora, que coisa fantástica. Por isso a Bíblia diz: bem-aventurado que medita de dia e de noite, será como árvore junto a ribeiros, dará o fruto na estação própria, tudo quanto fizer, prosperará. Como é maravilhoso desfrutar desta unção, desfrutar desse entendimento, desse Espírito. Por isso que a minha oração, ela é redundante. A minha oração é redundante. Eu digo: Senhor, abre o meu entendimento, descortina os meus olhos para contemplar as maravilhas da tua lei, e faz a minha língua como a pena de um destro escritor. Esta é minha oração redundante, meu irmão, porque lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. No verso 2 diz: apregoar o ano aceitável do Senhor. O que é isso? Apregoar a salvação. Se nós nos calarmos, o mundo não vai ouvir de salvação. Paulo escreve lá em Romanos 9:10, e ele diz assim: como ouvirão se não há quem pregue?
Jesus foi o primeiro, veio aqui e começou a pregar. Eis que é chegado a vós o reino dos céus. Agora, Ele nos deu essa missão. Que missão gloriosa. Essa é a nossa função na terra. É a função do crente. Dar continuidade à obra de Deus. Meu irmão, olha para você. Olhamos nós, nos admiramos diante de um espelho para ver que somos pó e cinza. E entender como Deus nos tem amado. A ponto de nos dar uma missão que Ele idealizou na eternidade, e Jesus vem, aquela palavra poderosa pela qual o mundo foi formado, Ele passa as nossas mãos e diz, olha, mal algum assolará vocês, praga alguma chegará à tua tenda, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, vocês vão, deem continuidade à minha obra. Que coisa tremenda. Você já parou para pensar que você serve a Deus, o Criador de todo o universo, de todas as galáxias? Já parou para pensar nisso? Quando você parar para pensar nisso, meu irmão, você vai dizer assim, onde está o diabo? Onde está o mal que possa assolar a minha tenda? Onde está o mal que possa assolar a minha casa? Onde está o mal que possa parar, obstruir a minha caminhada? Onde está o mal? A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que o mundo inteiro se levanta, que a terra ruge, se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Então, apregoar o ano aceitável e o dia da vingança do nosso Deus. Ao mesmo tempo que Deus nos investe com uma palavra de salvação, também nos investe com a mesma palavra que condenará o mundo. O dia da vingança do nosso Deus, Paulo escreve em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e 11, e ele diz, Deus permitirá a operação do mal, o espírito do erro, sobre aqueles que rejeitaram o amor da verdade. Então, a mesma palavra que salva, que está conosco, também condenará o mundo. Por isso, em Apocalipse, Jesus aparece com uma espada afiada de 2 gumes, e diz a Escritura, que com aquela espada, Ele julgará os povos, julgará as nações. Aqui no verso 4, ainda diz assim, edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades. O que são as cidades? Jesus lá em Mateus 5,14, ele diz que nós somos cidade edificada sobre o monte. Deus compara o homem a árvores, Deus compara o homem a uma cidade, e quando aqui diz que renovarão as cidades, restaurarão os lugares antes destruídos, está falando que nós restauraremos vidas. Não há nada mais precioso que isso. Não há nada mais precioso que vida. Uma alma vale mais que o mundo todo. Olha a unção que está sobre a sua vida, ao ponto de você livrar uma alma do caminho do inferno, com uma palavra. É muita unção. E diz assim, destruídos de geração em geração, quer dizer, são vidas, meu irmão, que vêm debaixo de uma hereditariedade maligna, desde o ventre, passando de pai para filho, e etc, etc, são gerações inteiras assoladas. Você joga uma palavra no meio daquela geração, as trevas transformam-se em luz, e aquela geração começa a enxergar a glória de Deus, tudo muda dali para frente. Deus está contando conosco para isso. Essa é a nossa missão, essa é a nossa função. Não descanse, meu irmão. Não dê sono aos teus olhos enquanto não alcançar esta glória do poder dessa palavra, dessa unção. Com uma palavra você livra alguém da morte. Com uma palavra você livra toda uma geração, meu irmão. Quantos vinham aí com as suas obras de feitiçaria, bruxaria, idolatria, mas alguém chegou e semeou uma palavra no meio daquela geração, mudou tudo. Não foi assim conosco? Assim será com outros.
Como nós glorificamos a Deus pelos que foram valentes, que pagaram um preço e chegaram até nós e deram uma palavra. De geração em geração, a maldição que vem se perpetuando, há uma unção sobre a sua vida que restaura tudo isso. E no verso 6 diz assim: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Meu irmão, você é sacerdote, amém? Apocalipse 1:8 diz que Jesus, com seu sangue, nos comprou e nos fez reis e sacerdotes para o seu Pai, o Altíssimo. Essa é a nossa função, ser sacerdote e ser ministro. O que é um ministro? Ministro é aquele que serve ministrando. Ministrando o quê? A palavra. Não esqueça disso, é a palavra. Não adianta querer ministrar com outras coisas, com outros conceitos, com outras ideias, com objetos confeccionados por mãos humanas, com patuais. Isso tudo está se distribuindo por dentro de igrejas. A palavra está esquecida, as danças estão tomando a frente da palavra. É 2 horas de dança, é 5 minutos de palavra. Não, os ministros de Deus não se metem com isso. É 3 horas de louvor, é 10 minutos de palavra. Não, nada disso. Se tiver 3 horas de louvor, tem que ter 6 horas de palavra. Afinal de contas, que fundamento nós vamos lançar? Ou sobre o que nós vamos construir? Paulo diz assim: se alguém lançar outro fundamento que não seja Cristo, seja anátema. Estão querendo edificar hoje a igreja com outras coisas, mas a unção que está sobre nós é para isso, para restaurar, para livrar os que vêm assolados de geração em geração, para aqueles que estão sendo destruídos, zombados, escarnecidos. Quantas pessoas, meu irmão, humilhadas na mão do diabo, você implanta a coragem que há em ti, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Você vai lá e faz uma oração, chega adiante, leva um folheto, entrega uma palavra, e Deus começa a partir daquele dia a mudar a história de uma família. Entenda o valor que você tem para Deus. Entende por que Deus peleja tanto pela tua vida. Entende por que Deus já te livrou tantas vezes da morte, de acidentes, de balas perdidas. Entende por que o que assola o mundo não assola a igreja de Jesus Cristo. É porque você tem valor, você é sacerdote do Altíssimo, você é ministro do Todo-Poderoso. Veste essa camisa, abre a tua boca e eu cá encherei, diz a Escritura. Faz prova de Deus. Deus, a tua palavra está em mim mesmo, essa unção está sobre a minha vida, então eu quero ver os sinais dela. Começa a ser valente e você vai ver que a unção está aí na sua vida, porque o Espírito Santo está em você se você confessa a Cristo. Se você crê que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo, a mesma declaração de Pedro, ele vai dizer o quê? E tu és uma rocha. Tu tens uma declaração tremenda, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, meu irmão, torne-se igreja. Só um detalhe eu quero te dizer. Aqui diz, no 6, somos ministros e somos sacerdotes do Senhor. Só um detalhe para nós finalizarmos. Sacerdote, a visão do Antigo Testamento, é aquele que entrava nos lugares íntimos, ele e Deus. Sacerdócio significa intimidade. Se você não tem intimidade com Deus, esquece o ministério, esquece a obra na sua vida, esquece igreja. Não vá passear dentro da igreja a vida toda, não. Você tem que ter intimidade, porque um sacerdote, ele tem intimidade, ele entra num lugar onde ninguém mais pode entrar. Amém? Sacerdote é isso, ele entra onde ninguém mais pode entrar. Observa bem, se Davi, que tem o ministério de profeta, sacerdote e rei, tipificando o próprio Cristo, se ele não entendeu isso no Salmo 91, verso 2,
Ele sabia que Deus reinava sobre Israel, o próprio nome Israel significa que ele será príncipe de Deus, e enfim, ele sabia que Deus tinha dado livramentos tremendos, abriu o mar vermelho para Israel, sepultou os egípcios, mandou maná, mandou codornizas, a rocha jorrou água. Ele sabia muito bem que Deus era o Deus de Israel, mas lá no Salmo 91, verso 2, ele diz: direi do Senhor, Ele é meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele eu confiarei, não importa o resto. Abacuque diz: ainda que a figueira, que é a nação de Israel, não floresça, todavia eu pessoalmente me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Há uma unção tremenda sobre a sua vida, meu irmão. Não seja um soldado, meu irmão, fraco, que tem arma e não sabe usar, não. Porque aquela armadura descrita por Paulo em Efésios capítulo 6, está na boca de muita gente, mas não está na vida. Não adianta nada. Vista a camisa, seja valente, põe a palavra à prova e você vai descobrir para que Deus te chamou. Põe a palavra à prova, aceita desafio, compra mesmo o barulho de Jesus Cristo, compra a briga de Jesus. Porque a palavra de Deus diz o quê? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Pai, Filho e Espírito Santo, quem há de ir por nós? Seja você que diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Compre essa briga. Deus está precisando de obreiros, Deus está precisando enviar, Deus está chamando. Então entra nessa, que você vai ver o que é Deus, meu irmão. Há uma unção tremenda, e quem pode resistir a essa unção? Quando Estevão abriu a boca, a Bíblia diz que a sabedoria que estava sobre ele era tanta, mais tanta, que os homens rangiam os dentes como animais, tapavam os ouvidos, gritavam, não queriam ouvi-lo falar. Você tem que ser assim, meu irmão. Tem que ser assim. Encha-se da palavra, deixa a palavra transbordar, porque Jesus disse: se alguém crê em mim, segundo a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Deixa que a sua vida flua rios de águas vivas e você verá a glória de Deus. Amém.